todos, aqui é o professor Anselmo Luiz e hoje vamos ver um pouco sobre pirâmide. Inicialmente, vamos ver a definição de pirâmide. Seja um plano alfa e um ponto V, de forma que o ponto V não pertence ao plano alfa, e um polígono ABCD no plano alfa. Observem bem, nós temos aqui o nosso plano alfa e o ponto V. Note que o ponto V não pertence ao plano alfa. Nós temos também o polígono ABCD, que pertence ao plano alfa. Então, chamamos de pirâmide o conjunto de segmentos de reta com extremidades no polígono ABCD e no ponto V. Então, pessoal, o conjunto de todos os segmentos com extremidades no ponto V, e a outra extremidade no polígono ABCD, irá formar este sólido que será chamado de pirâmide. Agora vamos falar um pouco sobre alguns elementos principais da pirâmide. Nós sabemos que o conjunto de todos os segmentos com extremidades em um ponto V, que não pertence ao plano alfa, e a outra extremidade no polígono ABCDEF, que pertence ao plano alfa, forma esse sólido que é chamado de pirâmide. Esse ponto V, pessoal, ele recebe o nome de vértice da pirâmide. O outro elemento que nós temos é o polígono ABCDEF. Esse polígono ele é chamado de base da pirâmide. O outro elemento que nós temos são os triângulos AVB, o outro triângulo BVC, o triângulo CVD, o triângulo DVE, o triângulo EVF e o triângulo FVA. Esses triângulos eles são chamados de faces laterais da pirâmide. Outro elemento que nós temos, pessoal, são os segmentos que formam o polígono da base. Neste caso, segmento AB, BC, CD, DE, EF, FA. Esses segmentos eles são chamados de arestas da base. O outro elemento que nós temos são as arestas laterais. São aqueles segmentos que estão unindo duas faces laterais consecutivas. Neste caso aqui, são os segmentos VA, VB, VC, VD, VE, VF. Esses segmentos, pessoal, são chamados de arestas laterais. Outro elemento que nós temos, pessoal, é que a distância do vértice da pirâmide até o plano da base é chamada de altura. E neste caso vai ser representado pela letra H. Vamos ver um pouco sobre a classificação das pirâmides. Uma pirâmide é classificada pelo tipo de polígono que constitui a sua base. Então, pessoal, se o polígono da base for um triângulo, a pirâmide vai ser classificada como pirâmide triangular. Note que a sua base possui um polígono de 3 lados. Agora, se o polígono da base for um quadrado, então a pirâmide vai ser chamada de quadrangular. Mas se o polígono da base for um pentágono, então a pirâmide vai ser chamada de pirâmide pentagonal. Podemos notar aqui que o polígono da sua base tem 5 lados. Mas se o polígono da base for um hexágono, então a pirâmide vai ser chamada de pirâmide hexagonal. Note que o polígono da base possui 6 lados. Dessa forma, podemos observar que a classificação da pirâmide ela vai se dar de acordo com o polígono da sua base. Agora vamos ver um pouco sobre as pirâmides regulares. A pirâmide regular é uma pirâmide reta cuja base é um polígono regular. Então, pessoal, inicialmente vamos analisar. Um polígono regular é um polígono que possui todos os seus lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. E os seus ângulos internos também têm medidas iguais. As pirâmides regulares têm as seguintes características. As arestas laterais são congruentes. Então, pessoal, essa característica aqui informa se a pirâmide ela é reta ou oblíqua. Se todas as arestas laterais são congruentes, todas elas são congruentes,
Então quer dizer que a pirâmide ela é reta. Se ela não for congruente, então a pirâmide é oblíqua. Outra característica que nós temos é que a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base. Então aqui eu tenho meu ponto V, o vértice. Quando eu projeto ele no plano da base, ele vai coincidir justamente com o centro do polígono da base, que neste caso em particular é um quadrado. Então é uma outra característica. Toda vez que eu projeto o vértice e essa projeção coincide com o centro da base do polígono, a pirâmide ela é regular ou reta, né? Se não coincidir com o centro da base, quer dizer que a pirâmide ela é oblíqua. Outra característica que nós podemos observar também, pessoal, é que as faces laterais de uma pirâmide regular, elas são triângulos isósceles congruentes. Nesse caso aqui, como a pirâmide é uma pirâmide que tem 4 lados, eu tenho 4 faces laterais que são triângulos isósceles congruentes. Desta forma, essa pirâmide que tem a base quadrada, como eu sei que ela é regular, ela vai ser chamada de pirâmide quadrangular regular. Outro exemplo que nós temos também é uma pirâmide hexagonal regular. É uma pirâmide cuja sua base é um polígono hexagonal regular e possui as mesmas características. A projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base, como nós podemos observar aqui, e as arestas laterais são congruentes. Então aqui é um outro exemplo de pirâmide regular. Neste caso, uma pirâmide hexagonal regular. Bom, agora vamos ver um pouco sobre a apótema da pirâmide. Inicialmente, nós sabemos que essa pirâmide aqui, se ela for regular, eu sei que a projeção do vértice no plano da base vai coincidir com o centro do polígono da base. Chama-se apótema da pirâmide o segmento que sai do vértice da pirâmide e vai até o ponto médio de uma de suas arestas. Então, nesse caso, o segmento VM é chamado de apótema. Eu posso representar por qualquer letra, neste caso em particular, eu vou representar por índice P. Outra coisa que nós temos, a distância do centro do polígono da base até o ponto médio da aresta da base é chamado de quê? Apótema da base. Então, nós temos a apótema da pirâmide, que é o segmento que sai do vértice até o ponto médio da aresta da base. E também nós temos o apótema da base, que é a distância que sai do centro do polígono e vai até o ponto médio da aresta da base. Agora vamos para mais uma construção no programa GeoGebra. Através dessa construção nós temos a pirâmide, onde nós podemos observar a altura dela. Nós temos também a apótema da base nessa pirâmide. Nós temos também a apótema da pirâmide. Então, observe que a altura da pirâmide, a apótema da base e a apótema da pirâmide. Aqui nós temos um triângulo retângulo, onde nós vamos explorar esta relação. Identificando a altura por Hzão, o apótema da base eu estou representando pelo A, e o apótema da pirâmide AP, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse caso, vai ficar a hipotenusa, que é AP, então AP elevado ao quadrado, igual aos catetos ao quadrado mais Hzão ao quadrado. Então, essa é a nossa primeira relação envolvendo a apótema da base, a apótema da pirâmide e a altura. Outra relação que nós podemos ter é referente, né, à altura da pirâmide, né, representada aqui por Hzão. Nós temos a aresta lateral da pirâmide e a distância que vai do centro da pirâmide até o vértice do polígono da base. Esta distância aqui
eu vou chamar de Rzão. Então, novamente, nós temos um triângulo retângulo, onde irei aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é a aresta lateral e os catetos, a altura e o Rzão. Então, vai ficar o quadrado da hipotenusa, né, a L ao quadrado, igual a soma dos quadrados catetos, Hzão ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Então, tá aí, pessoal, a nossa segunda relação. A outra relação que nós podemos ter é referente ao apótema da pirâmide, a aresta lateral e a metade da aresta da base, em que a metade da aresta da base eu vou representar por x. E novamente nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa, nesse caso, vai ser a aresta lateral, então vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, a aresta lateral ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos, né? X ao quadrado mais AP ao quadrado. Então nós estamos vendo mais uma relação sobre pirâmide. O vídeo a seguir irá mostrar alguns exemplos com relação aos elementos da pirâmide.